ouvintes do nosso canal do Podplay. Estamos aqui hoje para conversar mais uma vez com vocês sobre uma das temáticas bem relevantes hoje na nossa sociedade. Teremos o prazer de conversar hoje com a professora doutora Lilian Cristina Marins. Mas antes de convidá-la a começar aqui o nosso bate-papo, eu vou me apresentar. Eu sou a professora Josimaire Novelli, coordenadora do programa de pós-graduação em letras. Eu sou loira, olhos castanhos, uso óculos de armação marrom e estou vestindo uma roupa preta e usando acessórios pratas e dourados. Obrigada mais uma vez por estarem aqui conosco neste canal do nosso programa de pós-graduação em letras, o nosso Podplay. Estamos aqui hoje com a professora doutora Lilian Cristina Marins. A professora é do Departamento de Letras Modernas e também atua no programa de pós-graduação em letras. Professora Lilian, seja muito bem-vinda ao nosso Podplay. Fique à vontade. Inicialmente gostaria então que você falasse um pouquinho da sua formação, da sua atuação no programa de pós-graduação em letras. Olá, professora Josi. Muito obrigada pela oportunidade. É uma honra estar aqui hoje para o nosso bate-papo. E antes de falar um pouco sobre a minha formação, eu gostaria de me audiodescrever também. Então, eu sou uma mulher de cabelos longos, ondulados e loiros. Uso óculos de armação marrom, brincos dourados e vestido preto. Estou em um estúdio de fundo também preto. Então, falando brevemente sobre a minha formação, eu sou graduada em Letras pela Universidade Estadual de Maringá, mestre e doutora também pela mesma instituição e pós-doutora pela USP. Eu tenho atuado no programa de pós-graduação em letras desde 2014, na área de concentração estudos literários, e eu tenho orientado desde então trabalhos dentro da linha de campo literário e formação de leitores, com ênfase na tradução e adaptação de textos literários. Muito bem, professora. Seja muito bem-vinda, então, a esse nosso bate-papo. E esperamos que essa nossa conversa, seja bastante produtiva e também que ela seja uma conversa de instrução, para aqueles que estão nos ouvindo, porque o nosso bate-papo hoje é sobre audiodescrição. Então, é uma temática bastante contemporânea, de extrema importância para a sociedade como um todo, não só para as pesquisas que as pessoas têm desenvolvido em programas de pós-graduação. A professora Lilian também vai falar sobre o grupo de pesquisa do qual ela faz parte, onde ela pôde desenvolver o seu pós-doutorado nessa temática, nessa área de audiodescrição. Então, o nosso bate-papo de hoje é sobre essa temática. Então, claro que nós vamos começar com a nossa pergunta clássica, O que é a audiodescrição, professora Lilian? Então, professora, respondendo a sua pergunta de uma maneira até muito simplista, pela questão do tempo, a audiodescrição ela é considerada, então, um processo de tradução intersemiótica, justamente porque traduz imagens em palavras narradas. E é nesse processo de tradução audiovisual que a audiodescrição ela se materializa como um recurso de acessibilidade voltado principalmente para pessoas cegas, pessoas não enxergantes, e pessoas com baixa visão. Mas não exclusivamente para este público, porque atende também pessoas com dislexia, com déficit de atenção, com autismo e até mesmo pessoas da terceira idade. Muito bem. E aí, professora, nós sabemos que, assim como você colocou, da sua trajetória enquanto pesquisadora, tanto no doutorado, no mestrado e também a sua atuação no PLE, na área de estudos da tradução. E aí, qual seria essa relação, então, da audiodescrição com os estudos tradutórios? Bem, essa relação da audiodescrição com os estudos tradutórios se fortaleceu de forma significativa em 2013. Por quê? Porque foi quando a profissão de audiodescritor
foi incluída no Código Brasileiro de Ocupações do Ministério do Trabalho e Emprego, dentro da categoria de tradutores. Então, a tradução ela não está restrita à existência de um par de línguas e ao meio escrito. Ela pode envolver uma mesma língua e também meios semióticos diferentes, como é o caso da audiodescrição, que acontece do meio visual para o meio verbal. Muito bem. É uma relação que até então, né, a gente não fazia, né? Exatamente. A gente ou era audiodescrição ou tradução, mas essa relação é extremamente importante, né? E olha só a data. Então, nós estamos aí há 11 anos, né? Dessa inclusão no Código Brasileiro de Ocupações, né? Do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, essa profissão desse audiodescritor, é assim que nós chamamos o profissional que atua com audiodescrição? Isso, exatamente. E é também um tradutor. Então, Muito uma bem. outra oportunidade também de atuação para quem faz o bacharelado em tradução. É se especializar dentro desse campo de atuação da audiodescrição. Muito bem. E, claro que você já se adiantou um pouco, né, sobre a nossa próxima pergunta, que é sobre os profissionais envolvidos na produção de uma audiodescrição. Então, quem são esses profissionais envolvidos, né, nessa produção e que tipo de produção pode haver, né, audiodescrição? Porque nós sabemos que hoje, quando a gente participa de algum evento, até mesmo nós aqui, quando iniciamos, né, o nosso bate-papo, nós nos preocupamos em fazer a nossa audiodescrição. Então, em que tipo de produção essa audiodescrição ela tem feito parte, né? Bom, os profissionais envolvidos nesse processo de produção de uma audiodescrição, ou de uma AD, como a gente fala popularmente, né, são o próprio audiodescritor, que é o responsável, que é o roteirista, né, responsável pela produção do roteiro da audiodescrição. O locutor, que pode ser o próprio audiodescritor ou um outro profissional do audiovisual. E o consultor cego, que revisa e avalia a qualidade do roteiro que foi realizado pelo audiodescritor e, se necessário, também propõe, né, novas construções tradutórias que serão sempre sustentadas nas diretrizes da audiodescrição. Então, dentro, né, desse campo de atuação, a gente sempre enfatiza que sem o consultor cego não há uma descrição, uma audiodescrição profissional. Então, esse profissional é extremamente importante para a qualidade, né, do produto final. Então, ele é uma figura, né, essencial para atender essas demandas de um corpo, né, que não dispõe da visão para acessar determinados materiais. Muito bem. E aí, então, esses materiais que são produzidos, né? Em que tipo de produção a gente pode contar ou pode existir essa audiodescrição? Bem, então, sobre o tipo de material que pode conter audiodescrição, há uma infinidade. E eu vou citar algumas, sim, né? Sim. Pode haver tanto para imagens estáticas, audiodescrição, por exemplo, em fotografias, em exposições, livros, ambientes, esculturas, pinturas, etc. Pode existir também audiodescrição para imagens dinâmicas ou imagens em movimento. Exemplos desse tipo de material: filmes, programas de televisão, espetáculos de danças, algumas companhias de balé que já promovem, né, o espetáculo juntamente com a audiodescrição, eventos esportivos. O ano passado, o Carnaval de São Paulo também contou com audiodescrição, peças teatrais e algo que foi surpreendente para mim, a audiodescrição de um parto em um dos hospitais de São Paulo, porque o pai da criança era uma pessoa cega e gostaria de acompanhar visualmente, né, o trabalho de parto. Então, foi contratada uma audiodescritora para poder acessibilizar esse momento, esse acontecimento para ele. Então, qualquer material que envolva uma visualidade pode, e não só pode, como deveria conter o recurso da audiodescrição, né, que é esse instrumento, então, de acessibilidade para esse corpo que não dispõe da visualidade. Uhum.
Nossa, quantas questões, né, são envolvidas aí com relação à audiodescrição, e conforme você foi mencionando alguns exemplos, né, às vezes a gente não tem ideia do quanto a ausência dessa audiodescrição, ela não dá acesso, né, a essas pessoas, por exemplo, que são não enxergantes. Então, olha a importância, o impacto, né, desse profissional, do trabalho de todos esses profissionais envolvidos que você mencionou, né, para a acessibilidade dessas pessoas, né, não enxergantes. E claro que todo esse trabalho que é desenvolvido e que, né, para chegar, por exemplo, a fazer parte desse Código Brasileiro de Ocupações, né, do Ministério de Trabalho e Emprego, todo esse trabalho que você descreveu, da presença de todos esses, né, desses materiais, eles só são possíveis em função de pesquisas, né, de estudos que são desenvolvidos em programas de graduação, de pós-graduação. E aí, professora Lília, pensando então nessa questão da audiodescrição, né, como também como algo, né, um objeto de investigação. Então, como que seria, né, a pesquisa sobre a audiodescrição? Como ela pode ou ela tem impactado, por exemplo, na universidade? Bem, estudar esse tema na universidade é importante, no meu ponto de vista, primeiramente para dar visibilidade, né, à existência de outras formas de comunicação, além da tradicionalmente conhecida, e isso significa necessariamente também acolher diferentes corpos, né, como os corpos com deficiência, quando se trata da circulação de saberes, né, e também de culturas neste espaço universitário, que é ou deveria ser, né, também no meu ponto de vista, acima de tudo, democrático. Sim, com certeza, né? Como é que a gente não vai pensar a universidade como sendo um espaço democrático, né? E com base na sua pesquisa de pós-doutorado, nem você cita bastante o contexto do estado de São Paulo, que é o local, né? Assim, o estado onde você fez o seu pós-doutorado. Você consegue perceber que esses estados, por exemplo, como São Paulo, eles têm pesquisas mais avançadas ou a inclusão da audiodescrição em mais eventos, como você mesmo citou, se comparados, por exemplo, como aqui na nossa cidade, aqui em Maringá, na nossa universidade, você consegue ou conseguiu perceber, tem percebido isso? Sim, professora, uma ótima pergunta, né? Porque esse tempo que eu passei em São Paulo para estudos, né, eu pude perceber não só movimentos culturais que incluíam a audiodescrição, né? Em São Paulo há vários teatros que dispõem de pelo menos uma sessão por dia com audiodescrição. Você tem outras experiências que envolvem, né, essa sensibilização de pessoas não enxergantes, né, outros espaços. E dentro da própria universidade, eu realizei cursos de extensão sobre audiodescrição, né? Inclusive, menciono aqui a professora Ana Júlia Perrotti, que foi uma das professoras com as quais eu pude, né? Eu tive a oportunidade de realizar os meus cursos de formação na prática mesmo, de audiodescrição, e isso tudo via universidade. Então, na USP, eu tive a oportunidade de não só realizar cursos de extensão, né, sobre audiodescrição, como também tive experiências com cursos que recorriam à audiodescrição como ferramenta de acessibilidade. Então, eu acredito que São Paulo, como sendo um grande centro, com certeza possibilita experiências em diferentes frentes com a audiodescrição, se comparado, por exemplo, aqui a Maringá e a Universidade Estadual de Maringá. Então, acho que futuramente eu pretendo criar um curso de extensão que possa atender tanto a comunidade interna quanto a comunidade externa, numa formação política e prática de realização da audiodescrição, para que possamos encontrar mais momentos, inclusive nas nossas redes sociais,
de incluirmos mais a audiodescrição nas nossas imagens, nos vídeos que postamos, porque essa é uma forma de atrair também pessoas não enxergantes, né, para o seu perfil, e que você possa expandir essa comunidade e essa prática que é super necessária para esse grupo, especialmente, de pessoas cegas ou com baixa visão. Uhum. Isso é extremamente importante, né? Pensar na oferta desses cursos, a universidade exercendo o seu papel como o local onde a gente pode discutir, né, ciência, discutir né, teorias que envolvem os estudos tradutórios, a audiodescrição fazendo parte dos estudos, né, de tradução. E claro que pensando no impacto desses estudos dentro da universidade, então qual é o impacto desses estudos para a sociedade e a contribuição, né? Então a gente sempre volta nas nossas conversas aqui no nosso canal da importância, da relevância, da contribuição do que nós fazemos nos nossos, né, programas de pós-graduação, claro, especificamente aqui no nosso programa de pós-graduação em letras, o que a gente tem feito, né, em diferentes áreas do conhecimento e como isso pode, de certa forma, impactar, contribuir não só para a comunidade acadêmica, mas, claro, também pensando na sociedade como um todo. Maringá é uma cidade em bastante assim, expansão, né? A gente percebe o crescimento muito rápido da universidade e a gente percebe o quanto Maringá tem, né, incorporado questões culturais, né, eventos culturais, o incentivo à população a prestigiar mais eventos, né, culturais, enfim, e eventos artísticos, enfim, né, musicais. Então, com certeza, a sua pesquisa, né, o curso que você pretende ofertar será de grande valia, né, para possíveis parcerias também entre a universidade e prefeitura, né, não só Maringá, sim, mas outras cidades também que podem se beneficiar desse curso e colocar, então, a partir desse momento, formar esses profissionais, né, o quanto isso pode ampliar, né, a questão da acessibilidade, né, oportunizar que pessoas com baixa visão ou pessoas, né, não enxergantes ou até mesmo outras pessoas, como você mesmo mencionou, né, essa questão de autistas ou até mesmo pessoas com outras deficiências, não sei se eu posso dizer dessa forma, né, mas o quanto isso será importante para atender essas pessoas que às vezes acabam não fazendo parte de um mundo, de uma cultura tida como, né, padronizada. E eu não tinha parado para pensar até mesmo nessa questão das redes sociais. Até mesmo nas nossas redes sociais, né? A partir do momento que usamos algumas hashtags, nós também atraímos pessoas não enxergantes e ampliamos, né, essa rede de contatos, fazendo as nossas audiodescrições e utilizando as hashtags direcionadas, né, para esse público. Bem, então, professoras, algumas práticas são práticas do nosso dia a dia, são práticas sociais que nós realizamos diariamente. Não precisamos nos tornar audiodescritores profissionais para incluirmos a prática da audiodescrição no nosso dia a dia, nas nossas redes sociais. Isso é não só um ato político, mas uma forma também de aumentar essa rede de contatos com as pessoas não enxergantes. Então, professora Lília, considerando todas essas questões que você colocou até então, né, acho que algo importante que a gente precisa pensar é de que modo pensar o mundo, então, a partir da deficiência, pode impactar a sociedade como um todo. Como que pode ter, então, esse impacto, né, para a sociedade como um todo? Para responder essa pergunta, professora, eu vou recuperar os estudos da professora, que é minha amiga, pesquisadora e também mãe de PCD, a professora Luciana Ferrari, da UFES,
que nos convida a pensar o mundo a partir da deficiência diariamente, como eu mencionei em relação às próprias redes sociais. Esse exercício, né, constante, que ela chama de um exercício de descolonização, do nosso próprio olhar, que é, como ela mesma reforça em vários estudos publicados por ela, é um olhar contaminado pelo sistema capitalista neoliberal, que percebe a pessoa com deficiência como uma pessoa fracassada, como uma pessoa doente, como uma pessoa digna de pena, né? E esse é um exercício necessário para pensarmos em alternativas além do padrão, né? Para se viver tanto com deficiência como na deficiência, né? Então, é esse exercício de descolonização do nosso próprio olhar para depois que isso se torne, então, uma prática social. Então, a audiodescrição, assim como outros recursos de acessibilidade, ela funciona, então, como uma alternativa possível de acesso tanto à arte quanto à cultura de uma forma mais justa, pensando pessoas enxergantes e não enxergantes, falando especificamente sobre esse público, né? Mas esse acesso à arte e à cultura para todos os corpos, e não para o corpo considerado, entre aspas, o corpo padrão. Né? Nós precisamos olhar para a diferença e não mais para a semelhança. Acho que essa é uma necessidade. E os estudos críticos da deficiência, eles estão lutando, então, né, para essa desconstrução. Que é algo bastante desafiador, né? E algo que a gente precisa mesmo num trabalho colaborativo, né? Um trabalho em parceria, de conscientização. Então, acho que esse nosso bate-papo aqui hoje, ele serve também não só para falar sobre os estudos, né, de audiodescrição, mas também, de uma certa forma, para orientar, para conscientizar as pessoas, porque os próprios exemplos que você citou, né, enquanto você estava citando, fiquei pensando, nossa, nunca havia pensado nisso, né, o quanto nós, por exemplo, eu sou uma pessoa que não tenho nenhuma deficiência, e o quanto nós, às vezes, não pensamos, né? Pensamos só nesses corpos que são semelhantes, como você mesmo colocou. Né? E não pensamos nesses que não se assemelham. E daí, se eles não têm essa possibilidade, como então? Né? Pensar nessa questão da acessibilidade a essas pessoas, né? E não vê-las como não tem oportunidade porque é não enxergante, ou não pode pertencer a esse espaço cultural, não pode participar desse espaço cultural porque não tem, por exemplo, uma visão, né, tida como normal. Então, eu acho que é uma temática que nos coloca mesmo para pensar, né, qual é o nosso papel, não só como pesquisadores, professores, mas também como ser humano, né? No sentido de olhar para o outro, exatamente, né? Com esse olhar de discriminação ou esse olhar de que você é diferente, então você não pode fazer parte do mundo do qual eu faço parte. Exatamente, né? Professora. Então, os estudos críticos da deficiência, eles buscam justamente essa desconstrução da ideia de deficiência como uma doença, né? Uma limitação. Né? Os estudos críticos da deficiência colocam essa ideia da deficiência como uma construção social. Então, a ideia de deficiência foi uma construção social. Então, hoje, nós precisamos repensar os ambientes de acesso, os recursos de acesso, para que todos os cidadãos possam ter um acesso de forma justa às produções culturais e aos diferentes materiais de circulação de saberes que todos os corpos podem e devem ter acesso. Então, muito bem. Bom, nós poderíamos ficar aqui, né, por um bom tempo conversando sobre a audiodescrição. É uma temática que não se finda, né? Sim. Nesse momento aqui de conversa, nesse Podplay, mas a gente espera, né, ver
os resultados, os desdobramentos desses seus estudos e desses seus cursos aí, né, para um futuro, né, próximo, para que realmente a gente consiga perceber a questão da acessibilidade, né, cada vez mais presente no nosso meio, né, na nossa sociedade. E aí, para finalizar o nosso bate-papo, professora, gostaria que você comentasse um pouquinho sobre como a pesquisa, né, considerando aí a audiodescrição, pode trazer contribuições para os estudos tradutológicos e literários, já que essa é a sua área, vamos dizer, inicial, né, de pesquisa, que iniciou, então, com os estudos tradutológicos e literários. Então, como que a pesquisa sobre a audiodescrição pode trazer contribuições para esses estudos? Pensar na tradução a partir da existência desses diferentes corpos e também de diferentes universos simbólicos, tanto na produção quanto na circulação e na recepção de materiais traduzidos, é uma pauta insurgente e bastante atual nos estudos críticos da tradução. Então, a nossa comunicação, ela acontece por meio de ontoepistemologias que tocam diferentes modos de existir, e a tradução é uma forma de comunicação. Por isso é que ela deve levar em conta também as capacidades comunicativas das pessoas com deficiência, em suas diferentes demandas e subjetividades. Então, estudar a audiodescrição como uma modalidade alocada dentro dos estudos da tradução promove esta ampliação da visão de comunicação que é viabilizada pela tradução. E falando especificamente dos estudos literários, estudar a presença da audiodescrição em materiais literários, e aí eu vou falar especificamente os materiais infantis, né, os textos literários infantis, que este foi o material que fez parte do meu corpus de pesquisa no pós-doc. Esses livros infantis, eles são constituídos por muitas ilustrações. Então, é fundamental para observarmos como acontece, por exemplo, a formação de leitores infantis não enxergantes. Então, pesquisas, né, que envolvem a audiodescrição na literatura são necessárias para ampliar a linha de pesquisa voltada para a formação de leitores, né, e reconhecer que leitores também são aqueles que ouvem literatura e não apenas aqueles que leem literatura pelo meio tradicional. E eu acho que essa é a grande contribuição para esses dois campos de estudo. Muito bem. Bom, professora Lilian, como eu disse, né, é um prazer tê-la aqui conosco, poder bater um papo com você sobre, né, a sua pesquisa de pós-doutorado e saber, então, né, qual é a sua atuação hoje, a importância dos estudos, né, de audiodescrição, claro, não só para esta área especificamente, mas também para esses estudos tradutológicos e literários, e ver como que a universidade, né, o nosso programa, tem se tornado um programa de excelência, né, ao ter essa nota 6 e perceber que é uma excelência, é um mérito também nessa questão de inovação, né? Então, assim, a importância do professor fazer um pós-doutorado de uma temática que não está ainda tão presente, né, nas pesquisas no nosso programa, mas que a partir de então poderá fazer parte. Então, desde já é uma honra poder, né, tê-la aqui conosco para bater esse papo e também para a gente poder conhecer um pouquinho sobre o seu trabalho, né, sobre a sua pesquisa de pós-doutorado. Professora Lilian, para a gente finalizar esse bate-papo, você gostaria de deixar alguma mensagem, né, para os nossos ouvintes, que os nossos ouvintes são os nossos alunos da pós-graduação, alunos da graduação, professores, né, e também toda a comunidade acadêmica e também a comunidade externa. Que mensagem você gostaria de deixar para esses nossos ouvintes? Muito obrigada mais uma vez, professora Josi, pela oportunidade, pelo espaço para falar tanto sobre audiodescrição, como para falar sobre tradução e sobre os estudos críticos da deficiência. Eu acho que estas áreas necessitam, né, desse espaço, ainda são áreas marginalizadas dentro da academia.
e esse é um canal, né, de significativa importância para a disseminação do conhecimento, então foi uma ótima oportunidade, agradeço mais uma vez. E eu gostaria também de convidar os nossos ouvintes a participarem do grupo de estudos que é liderado pela professora Luciana Ferrari, da UFES, e que se chama GEDEL, Grupo de Estudos sobre Deficiência, Decolonialidade e Linguagem. Então, muito obrigada, professora Lilian, pela sua participação. Agradecemos imensamente pela sua valiosa contribuição com a sua pesquisa, né, de pós-doutoral para o programa de pós-graduação em letras. Então, muito obrigada mais uma vez e esperamos que os nossos ouvintes, então, acessem o nosso canal, o Podplay. Então, gostaria de agradecer em nome do programa de pós-graduação em letras, enquanto coordenadora desse programa, a todos os nossos ouvintes, em ter a oportunidade de estar aqui conosco e participar, então, né, dessas nossas conversas, desses nossos bate-papos. Então, mais uma vez, muito obrigada e esperamos vocês no nosso próximo episódio.